Olá, o texto de Filipenses 2, verso 6 em diante diz o seguinte: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. A pergunta que fica no ar é a seguinte: Jesus, quando esteve aqui, ele se esvaziou da sua divindade. Agora, quem morreu na cruz? Foi apenas o Deus humano? Essa e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Na Mira da Verdade e é sempre muito bom ter a sua companhia. Você que nos acompanha aí através da TV Novo Tempo, espalhado pelo nosso país em canal aberto, também pelas parabólicas em todos os lugares desse país, também pelas TVs por assinatura como a Claro, a NET, a Oi. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. E você que também está nos acompanhando através do Facebook. Estamos ao vivo pelo Facebook e obrigado também pelo YouTube. Você pode nos acompanhar. É sempre muito bom ter a sua companhia. Estamos começando mais um programa e a partir de agora já conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Muito bem, aqui é um programa onde você pergunta e a Bíblia responde, mas quem sempre está na mira para responder, baseando-se na palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito? Hoje eu começo o programa mandando alguns abraços. Fazia tempo que eu não mandava nenhum abraço para algum telespectador e ouvinte nosso. E o primeiro abraço que eu quero mandar é para a Deilza. A Deilza, ela é esposa do meu amigo Ricardo. Eles moram lá em Palmeiras, Malhador, no Sergipe. E no dia 29 ela fez aniversário. Parabéns, minha irmã, que Deus abençoe muito a você e a sua família. O outro abraço vai para a Maria Silva, que é mãe do Elbert, né? O Elbert e também o Jackson trabalham aqui com o Anderson no Vivas Internet aqui em Jacareí. Um abraço a todos vocês. Um abraço a Maria Silva, mamãe do Elbert. E um abraço também para a Maria José Silva, que é a mamãe do Jackson. Que Deus guarde essas queridas irmãs que também apreciam o programa. E o outro abraço vai para a Geralda Tavares e para a Ondina Tavares. Elas são irmãs. A Geralda Tavares mora em São Paulo e a Ondina Tavares mora em Arthur Nogueira, São Paulo. Ela esteve aqui falando que a irmã dela também gosta do programa. Que Deus abençoe a vocês. Obrigado pelo carinho. Muito bem, professor, muito bem. Nós mandamos um abraço também especial para toda a cidade de Juiz de Fora, onde nos recebeu com muito carinho esse final de semana. Um abraço carinhoso a vocês que estiveram aí na Caravana Novo Tempo. Vários apresentadores da TV Novo Tempo estiveram lá. Foi uma festa bonita e a gente agradece o carinho de todos vocês, por cada um de nós e pelas orações que vocês têm feito por nós também, viu? Muito bem, professor. Nós abrimos o programa falando sobre Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 6, 7 ali, onde é mostrado que Jesus se esvaziou da sua divindade. Aí a pergunta que o Lucas Chamorro fez aqui pelo Facebook é a seguinte: Cristo, para morrer na cruz, esvaziou-se de sua divindade, como está lá em Filipenses 2,7. Porque se não se esvaziasse de sua divindade, não poderia morrer, porque é Deus e Deus não morre. Então, na cruz, morreu o Cristo humano, mas o Cristo divino, que é Deus, não? É isso mesmo? E aí, professor? Quem morreu na cruz do Calvário? Jesus humano ou Jesus Deus e humano?
Eu vou ler aqui alguns versos para avaliarmos essa questão, mas antes é bom esclarecer ao nosso telespectador e ouvinte que quando falamos da natureza de Cristo e da encarnação de Cristo, nós estamos pisando em terra santa. Nós não temos respostas lógicas para isso, porque a lógica de Deus é infinitamente superior a esta nossa lógica pecaminosa, corrompida, não é? Se nós não conseguimos usar, quem sabe, 5% da nossa capacidade cerebral, como que vamos compreender mistérios tão grandes como a encarnação de Cristo, né? A sua natureza, a sua morte? Então, nós podemos aqui dar umas respostas iniciais, digo iniciais porque nós vamos só ter as respostas continuadas e definitivas na eternidade, porque ainda nós não temos capacidade mental, espiritual, para entendermos algo que é tão profundo. É óbvio que o Cristo unicamente divino, ele não poderia morrer. 1 Timóteo 6,16 fala que Deus, ele é imortal, né? Então é óbvio que é impossível que Deus morra. Agora, ao mesmo tempo, nós não podemos pensar que foi simplesmente um ser humano que morreu na cruz, porque se assim o foi, então nós continuamos ainda em débito para com Deus. Porque uma simples criatura não poderia expiar os nossos pecados. Apenas alguém da altura do próprio Deus, o legislador da lei que foi transgredida, é que poderia morrer pelos nossos pecados. Um anjo não poderia fazer isso, né? Um anjo não tem uma perfeição divina ao ponto de nos substituir na cruz. Então, nenhuma criatura se enquadraria nessas características, nenhuma criatura poderia substituir outra criatura. A lei de Deus é algo tão sério por ser uma transcrição do caráter dele, o pecado é tão destrutivo que apenas o próprio Deus, o próprio legislador, poderia ser o sacrifício perfeito para aplacar a ira de Deus, diríamos assim, contra o pecador, ok? Agora, se o Jesus divino não poderia morrer, e como realmente isso é impossível, e só um ser humano também não substituiria a humanidade na cruz, pelos pecados da humanidade, o que nos resta concluirmos é que o Cristo divino humano morreu na cruz. Então, para ser possível que um ser eterno como Cristo morresse na cruz, ele teve de se transformar num ser humano. E aqui entra o mistério da encarnação. João 1:1-3, falando de Cristo, diz assim, no início era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. Cristo é chamado de Verbo porque ele é o agente ativo da criação. E aqui diz que ele era Deus. E continua, ele estava no início voltado para Deus. Aqui é a minha tradução, que é a tradução ecumênica da Bíblia, essa versão aqui. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada se fez do que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, de forma clara, ele é apresentado como Deus eterno. Agora, no verso 14, nos mostra como que foi possível ele morrer. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória essa que, Filho único, cheio de graça e de verdade, ele tem da parte do Pai. Então foi possível que o divino Cristo, o eterno Cristo, morresse porque ele encarnou. E por isso nós cremos que foi o Cristo divino humano que encarnou, que morreu, não é? É óbvio que somente o Cristo divino seria inviável, né, morrer porque ele é eterno. Agora aqui nós entramos num mistério muito profundo, né? Como que foi a morte da segunda pessoa da divindade? Nós não temos muitas respostas, na verdade temos muito poucas sobre isso. Em João 10, versos 17 e 18, só para colocar uma pulga atrás da sua orelha e você perceber que o mistério é muito grande, falando a esse respeito, Jesus diz assim,
O Pai me ama porque eu me despojo da vida para retomar em seguida. Ninguém me tira a vida, mas por mim mesmo eu dela me despojo. Eu tenho o poder de me despojar da vida e tenho o poder de a retomar. Este é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Nós sabemos que o Cristo divino humano morreu na cruz, senão nós estaríamos ainda mortos em nossos pecados. Mas ao mesmo tempo ele diz que ele tinha algo dentro dele que poderia fazê-lo voltar à vida. Então nós podemos ver que de acordo com Romanos 8, 11 e de acordo com João 10, 17 e 18, teve o envolvimento das 3 pessoas da Trindade na ressurreição de Cristo. Cristo estava inconsciente sim na morte, mas tinha algo latente dentro dele que proporcionou que tanto o Pai quanto o Filho, tanto o Pai quanto o Espírito Santo ao atuarem, ele voltasse à vida. Agora, entrar nos méritos de como que Deus fez isso é muita pretensão da nossa parte, não temos como fazer. Agora, de uma coisa temos certeza, quem morreu na cruz não foi apenas uma criatura, e quem morreu na cruz não foi o Cristo divino, porque ele não pode morrer, agora foi o Cristo divino humano. Foi esta combinação misteriosa entre a natureza divina e a natureza humana que permitiu que Cristo fosse o nosso substituto na cruz. Na eternidade, você e eu teremos a oportunidade de aprendermos do próprio Deus sobre um assunto tão amplo, até porque na eternidade nós vamos usar bem mais do que esta capacidade cerebral que nós usamos hoje, né? Então, usando 100% da nossa capacidade cerebral, tendo a nossa mente toda transformada, estaremos habilitados para aprendermos do próprio Deus acerca de mistérios tão profundos. Muito bem, professor, muito bem. Para você participar, estamos apenas começando o nosso programa. Para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas por SMS. Você que está acompanhando aí ao vivo, pode mandar a sua pergunta por SMS. O nosso número é 12 98151 0101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Ou também pelas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt. Nós estamos ao vivo pelo Facebook. Pelo Twitter, @namiradaverdade, e também no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Manda lá e todas essas a gente recebe instantaneamente aqui e a gente vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e a sua pergunta vai ser pescada, tá bom? Essa aqui chegou por SMS, quem mandou foi a Cirlei. Ela já está mandando já bastante aqui, ó, ela pergunta, ela quer saber sobre ali os filhos de Jó. A pergunta dela, professor, é a seguinte: gostaria de perguntar ao professor Leandro sobre o livro de Jó, no capítulo 42. Deus deu a Jó tudo em dobro, mas apenas mais 10 filhos e não os 20 filhos. Será que os filhos que morreram continuam sendo filhos de Jó? Por isso Deus não deu em dobro? Ela quer saber o seguinte: na verdade Deus deu tudo em dobro para Jó, certo? Tudo que ele perdeu, Deus deu em dobro, só que Jó perdeu 10 filhos. 10 filhos, só que Deus não deu 20 filhos para ele. Deu, novamente, outros 10. A dúvida dela é por quê? É porque ela quer entender se esses filhos continuam sendo filhos de Jó. Ou seja, lá no céu, ele vai ter esses filhos? Como é que é? Não tenha dúvida. Um filho, quando alguém tem a desgraça de perder um filho, o filho sempre vai ser filho. Por mais que o filho deixe de existir para a morte, não é? Ele sempre vai ser filho. Então, Deus deu outros 10 filhos para Jó. Isso não significa que os 10 anteriores não estivessem vivos no coração de Jó. Então, nós percebemos que por eles serem adoradores do Deus verdadeiro, pelo menos a impressão que nós temos ali, porque Jó oferecia com eles sacrifícios a Deus constantemente, antes daqueles 10 morrerem. Então nós temos a impressão, sim, de que todos esses filhos estarão com Jó na eternidade. Muito bem, uma pergunta que chegou aqui agora no nosso blog, o pessoal já está participando aqui. Quem mandou foi o Bruno Lopes. Ele está com algumas dúvidas aqui ou está querendo colocar a gente na mira da verdade. E isso é bom, Bruno. Obrigado pela sua pergunta. Obrigado por você mandar aí a sua questão para a gente. Ele quer saber o seguinte: em Gálatas,
No capítulo 5, os versos 3 e 4, nos diz que separados estão de Cristo os que voltam a se colocar debaixo da obrigatoriedade de se guardar a lei, como os judeus, e que da graça têm descaído. Como explicam isso? Ou rejeitam o claro ensino das Escrituras Sagradas? Professor Leandro Quadros, você está na mira. Que história é essa de que nós estamos debaixo da lei dos judeus aí? Veja, o argumento de Paulo aqui em Gálatas 5, 13 e 4, ele é muito claro, não é? Qualquer pessoa que tenta ser justificada, ou seja, ser declarada justa por sua obediência, ela decaiu da graça. Disso nós não temos nenhuma dúvida. Agora, o irmão está confundindo uma coisa. Você está pensando que pelo fato de não sermos justificados pela lei, então nós não temos mais obrigação para com a lei. O seu pensamento, querido irmão, está equivocado pelo seguinte: nós temos a salvação, ela tem três principais fases, né? Ela tem a justificação, que é ser declarado justo unicamente por meio da fé em Cristo, no seu sacrifício substitutivo. Só que depois da justificação vem a santificação, que é o ser transformado para irmos nos tornando a semelhança de Cristo, como diz Romanos 8, 29. Nesse processo de santificação, Deus deseja escrever os princípios de amor dele expressos na lei no nosso coração, como diz Hebreus 8:10. Então a sua compreensão está equivocada. Você acha que pelo fato de sermos justificados pela fé, não precisamos da lei no processo de santificação. Não é isso que a Bíblia ensina, tá? E se você ler o próprio livro, a Carta aos Gálatas, olha que interessante. No capítulo 6, na verdade no próprio capítulo 5 em diante, Paulo mostra que o resultado de sermos justificados pela fé é nos tornarmos pessoas diferentes, né? Então você vai, por exemplo, para o capítulo 5, próprio capítulo 5, verso 13, ó. Vós, irmãos, é para a liberdade que fostes chamados. Ou seja, você tem que estar livre da condenação da lei, porque Cristo pagou o preço por você, né? Contanto que esta liberdade não dê nenhuma oportunidade à carne. Então veja, aqui já vemos a santificação. O argumento de Paulo em Gálatas é o seguinte: você não pode ser aceito por Deus pelo que você faz. Agora, quando você aceita Cristo, o Espírito Santo vai começar um processo de transformação na sua vida. E neste processo de transformação, a lei de Deus, a obediência vai sendo impressa no seu coração. Não é uma coisa perfeita, porque a santificação é uma escola na qual nós não nos formamos nesta vida. Nós vamos ter um diploma quando formos glorificados, quando passarmos pela terceira fase da salvação. Leia também, meu irmão, Gálatas 6, ó. Você vai perceber que no capítulo 5 e no capítulo 6, mostra o estilo de vida daquela pessoa que é justificada pela fé. Então, não há contradição entre lei e graça se nós não colocarmos a lei num lugar que não compete a ela, que é nos trazer aceitação diante de Deus, que é nos trazer justificação. A lei tem que estar no seu devido lugar, ela tem que ser o resultado da atuação do Espírito Santo ao longo de toda a vida. Então, recomendo que o irmão não fique só em Gálatas 5, 13 e 4. Leia o restante de Gálatas 5, leia Gálatas 6 e você vai perceber que a nossa compreensão sobre a graça e a lei é a compreensão bíblica, não é uma compreensão pela metade, diríamos assim. Ok, professor, muito bem. Mais uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso SMS. Participe, mande a sua pergunta por SMS. Deixa eu ver se tem um nome aqui. O Eduardo, ele é de São Paulo e ele gostaria de saber: é verdade que o rei Nabucodonosor se transformou em um lobisomem? E gostaria de aproveitar e perguntar também sobre Judas Iscariotes. Foi condenado ao inferno? Será que a misericórdia de Jesus não poderá salvá-lo? Muito bem, professor Leandro Quadros, essa questão do lobisomem aí é pelo fato de que a Bíblia disse que ele teve um tempo que ele viveu como um bicho. Como é que é isso aí, professor? Será que foi daí que surgiu a ideia do lobisomem? Não, não foi daqui que surgiu, não, mas olha, veja bem, o querido irmão, eu vou ler aqui para você
com atenção o relato do problema de Nabucodonosor, da loucura, diríamos assim, de Nabucodonosor, está em Daniel, capítulo 4, tá? E aqui em Daniel, capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 25, para você ver que a Bíblia não está dizendo que ele se transformou, mas ele agiu como um animal. É diferente, né? Então diz assim: tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, ele passava no terraço do Palácio Real de Babilônia. O rei tomou a palavra e disse: acaso não é isso, Babilônia, a grande que eu construí como residência real pela força do meu poder, para a glória da minha majestade? A palavra ainda estava na boca do rei quando uma voz caiu do céu. Foi dito a ti, ó rei Nabucodonosor, a realeza é retirada de ti. Serás expulso dentre os homens, terás tua morada com os animais, será alimentado com ervas como bois. E 7 períodos passarão sobre ti até que reconheças que o Altíssimo é soberano. Naquela mesma hora, verso 30, o fato se realizou em Nabucodonosor. Foi expulso de entre os homens, ele comia erva como os bois, e seu corpo era banhado pelo orvalho do céu. Então aqui não está dizendo que ele virou um bicho, mas ele passou a agir como um animal. E de acordo com o que nós sabemos, ele pode ter tido um problema psiquiátrico chamado licantropia, a pessoa pensa que é um lobo, ou boantropia, a pessoa pensa que é um boi. Ok? Então, meu irmão, tira da sua mente essa ideia de lobisomem na Bíblia, porque isso nada tem a ver com o que o texto bíblico está ensinando. Muito bem, professor, muito bem. Mais uma perguntinha aqui. Chegou pelo nosso Facebook, o pessoal está acompanhando o programa pelo Facebook. Obrigado a você que está acompanhando aí o nosso programa pelo Facebook. Quem mandou foi o Johnny Clay Florentino. Ele pergunta o seguinte: os adventistas não acreditam na existência do dom de línguas, que não seja o chamado dom de idiomas, ou seja, o falar em um idioma conhecido dos homens. Como explicar o trecho bíblico de 1 Coríntios 14, 2, que diz: o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, dando a entender que não se trata em falar uma língua conhecida dos homens, vez que se fala a Deus e não a homens em espírito e em mistérios. Como também o verso 4 que diz: o que fala em língua desconhecida edifica-se, ou melhor, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, dando a entender que se edifica a si mesmo como poderia ser um dom de idiomas, ou seja, falar aos homens? Então, o argumento dele aqui é o seguinte: o dom de línguas não entendível que é do Espírito Santo, porque o texto está dando base para isso. Como é que você sai dessa? Vamos lá, amigo internauta, nós temos que fazer uma pergunta. Paulo está apoiando o dom de línguas como existia na igreja de Corinto, ou ele está corrigindo esse dom? Se você ler isoladamente o verso 2, realmente parece que o verso 2 dá base para a sua crença de que o dom de línguas não é um dom de idiomas, em todos os casos. Porém, você precisa ler o verso 2 com o restante do capítulo. E você vai perceber que Paulo está corrigindo um uso equivocado do dom de línguas na igreja de Corinto. Então eu vou ler aqui só alguns versos para você e depois eu peço que o irmão leia todo o capítulo. E aí você vai entender o que eu quero dizer, tá bom? Vamos então começar com o verso 2 e vamos seguir aqui adiante. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Era o que estava acontecendo ali. Eles estavam falando o dom de línguas de uma forma, né, que as pessoas não estavam entendendo. E que esse dom, diríamos assim, era direcionado só a Deus. Agora vamos ver se Paulo está aprovando isso, ou se ele está corrigindo isso. Ninguém o compreende. Movido pela inspiração, enuncia coisas misteriosas. Mas quem profetiza fala aos homens. Ele edifica, exorta, encoraja. Vamos adiante. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a assembleia. Desejo que todos vós faleis em línguas, mas prefiro que profetizeis.
Verso 6. Suponde agora, irmãos, que eu vá ter convosco e vos fale em línguas. Veja, agora ele começa a corrigir. Ó. Em que vos serei útil, se a minha palavra não vos traz nem revelação, nem conhecimento, nem profecia, nem ensinamento? Acontece o mesmo com instrumentos de música, como a flauta ou a cítara. Se não emitem sons distintos, como reconhecer o que a flauta ou a cítara está tocando? E se a trombeta não produzir um som claro, quem se preparará para o combate? O mesmo se dá convosco. Olha, ele está corrigindo aqui. Se a vossa língua não exprime palavras inteligíveis, como se compreenderá o que dizeis? Falareis ao vento. Ou seja, ele não está apoiando essa manifestação de línguas que existe em Corinto. Ele está corrigindo-a para que ela seja usada da forma correta. Tá? Então você vê, por exemplo, aqui, ó, no versículo 18, ó, 19. Mas numa assembleia, prefiro dizer 5 palavras inteligíveis, ou seja, compreensíveis, para instruir também os outros, do que 10.000 palavras em línguas. Então, é bem claro. Paulo aqui está corrigindo o dom, então você não deveria pegar os versos 2 e 4 isoladamente. Ele está mencionando uma circunstância realmente que ocorria em Corinto. Agora, ele está corrigindo isso. Ele não está aprovando, tanto que uma das conclusões do seu pensamento é: eu prefiro falar 5 palavras que as pessoas entendam para instruir as pessoas do que falar 10.000 palavras em outra língua e ninguém entender. Então, esse é o argumento principal aqui de Paulo. Muito bem, professor. Estou vendo aqui um SMS que chegou para a gente. Esse SMS está baseado em Efésios 2,15. O Oberlândio quer saber o seguinte: me expliquem Efésios 2,15, por favor. Vamos ver aqui, Efésios 2,15 diz o seguinte: ele acabou com a lei. Olha aí, professor, de novo em cima de você. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos 2 povos formou um só povo novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Quando Efésios está falando aqui que ele acabou com a lei e fez só um povo, o que é isso, professor? Veja, a questão aqui no contexto, ela é mais social do que legal, ou seja, tem mais a ver com pessoas do que com lei propriamente dita. Eu vou ler aqui a partir do verso 11 para nós compreendermos aqui o pensamento de Paulo. Antes de eu fazer isso, veja como muitos irmãos precisam contextualizar mais o texto bíblico, ou seja, ver o que Paulo tem a dizer sobre o mesmo tema em outros versos. Então espera um pouquinho, se prepara aí, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já.